A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é 3 de janeiro, quarta-feira, e faremos a leitura diária da lição 1, a origem da igreja, que está em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em verdade, em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? É um texto bem forte e com certeza daria uma bela discussão entre arminianos e calvinistas. Bom, quando eu peguei o texto, eu falei, meu Pai eterno. Mas vamos lá, irmãos. Quando nós vemos aqui, o texto fala do Senhor que nos elegeu antes da fundação do mundo. Quando o Senhor nos diz que Ele nos elegeu, Ele está dizendo que Ele elegeu a igreja, tá? O Senhor elegeu a igreja antes da fundação do mundo. O Senhor chamou a igreja antes da fundação do mundo. Não está dizendo que o Senhor elegeu pessoas específicas antes da fundação do mundo. É claro que alguns, né, especificamente diriam que o Senhor me chamou especificamente antes que o mundo fosse fundado. Deus já saberia que eu seria salva. Seria um certo egoísmo da minha parte me posicionar desta forma. E deixar que o livre-arbítrio do ser humano fosse colocado de escanteio, certo? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor elegeu a igreja, Ele nos elegeu como igreja antes da fundação do mundo. Agora, no momento certo, o Senhor Jesus fundou a igreja. No momento certo, o Senhor Jesus deu origem à igreja. A igreja estava nos planos de Deus, desde a fundação do mundo, porque nosso Deus é eterno, e nosso Deus, o querer é o efetuar. Então, é do desejo de Deus que a igreja viesse a existir. É do desejo de Deus que houvesse um povo seu especial, zeloso de boas obras, que o adorasse, que o servisse, que glorificasse o seu nome e que levasse a sua palavra a outros povos. E este povo seria primeiramente Israel e depois a igreja. Então, o que acontece? Se era o desejo de Deus, ele vai se efetuar. Então, desde a fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, isso já estava no desejo de Deus. Então, se estava no desejo de Deus, ele viria à existência no momento certo. Tanto assim que nós sabemos, não é? Nós já aprendemos, até mesmo na lição anterior, que o cordeiro foi morto
antes da fundação do mundo. Se o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso quer dizer que quando Deus falou para Adão e Eva que ali estava a salvação, pregou o evangelho da salvação, o cordeiro ainda não havia sido morto, ou seja, anos depois o cordeiro foi morto, mas já estava no desejo de Deus. É do desejo de Deus, é do plano de Deus que aquilo viesse a existir. Então aquilo veio a existir porque já estava nos planos de Deus. Então em Deus o querer é o efetuar. O desejo de Deus se realiza. Aquilo que Deus quer fazer, ele faz. Então, é do plano de Deus haver a igreja. Então, Deus fez a igreja. Deus criou a igreja. Ele estabeleceu a igreja como povo seu. Então, antes da fundação, a igreja passou a existir nos planos de Deus. E o plano de Deus é que a igreja se formasse como povo santo e irrepreensível diante dele em caridade, em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que fazem parte da igreja foram predestinados para a salvação. Então, todos foram destinados anteriormente para a salvação. Agora, quando nós vemos aqui, Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, o Senhor trouxe salvação a todos os homens. A salvação de Deus foi manifesta a todos os homens. Ou seja, Deus predestinou todos os homens à salvação. Agora, diante de ti, ó homem, tu tens a morte e a vida. Basta a ti escolhê-la. Ou seja, todos os homens têm direito à salvação ou à perdição. É uma escolha humana, não é? Assim como o homem no jardim do Éden, ele tinha lá diante de si a árvore da ciência do bem e do mal. Ele tinha o livre-arbítrio de escolher comer do fruto ou não. Se ele fosse predestinado apenas a viver no jardim do Éden, ele não teria diante de si a opção do livre-arbítrio. Como Deus deu ao homem a opção do livre-arbítrio, Deus colocou no jardim do Éden a árvore da ciência do bem e do mal para que ele tivesse a opção de escolher entre viver no jardim do Éden ou fora dele. Então, a opção de fazer parte da igreja e de ser predestinado à igreja, de ser da igreja, de fazer parte da igreja, é humana. O Senhor nos predestinou à salvação. O Senhor nos predestinou para sermos adotados, nos tornar filho de Deus, não é? Antes nós éramos filhos da ira, filhos da perdição, porque estávamos no mundo e não tínhamos comunhão com Deus, estávamos separados de Deus por causa dos pecados. Mas a partir do momento que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, e nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, e daí nós somos adotados como filhos de Deus. E aí, como diz Hebreus, né, capítulo 2, nós nos tornamos irmãos de Jesus Cristo, né, como filhos adotados. Então, deixa eu voltar no texto de Efésios, que eu fui para Tito. Então, irmãos,
esta é a responsabilidade da igreja em si para viver de forma santa e irrepreensível diante do Senhor, não é? E qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos parte do corpo de Cristo. Mas para fazer parte do corpo de Cristo, é preciso compreender a importância da redenção em Cristo Jesus, que nós lemos nós lemos ontem, não é? Na terça passada ontem, não é? A redenção em Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado e que nos torna filhos de Deus. E daí nós podemos desfrutar do beneplácito, da vontade de Deus em nossas vidas, porque aí o Senhor se torna o nosso Deus, e nós podemos fazer parte da igreja, desse povo santo e irrepreensível, mas fazemos parte da igreja não mais como escravos do pecado, mas como pessoas livres de toda maldição e vivendo agora numa nova dimensão de vida em Cristo Jesus. Amém?